Em situações específicas, nós podemos fazer punções mais irreverentes, né? Mais arrojadas aí, e não há nenhum problema nisso, tá? Fala, meus amigos e minhas amigas, olha só que interessante onde foi feita a punção venosa desse paciente aqui. Uma colega me enviou esse caso clínico e era um tema que a gente estava conversando no meu Instagram sobre punção venosa, os locais mais interessantes de punção venosa. E a gente vai conversar sobre esses exemplos, né? Eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente discutir e ver as possibilidades, tá? Ela falou que esse caso aqui foi um caso de uma PCR, o paciente estava em PCR, nenhum acesso venoso disponível, e aí ela viu que existia aqui uma veia na região frontal do paciente, nessa região da fronte aqui, e fez a punção. Olha só que interessante. Então saiba que você, como médico, médica, até nossos colegas da enfermagem, né, que às vezes, na maioria das vezes, eles puncionam melhor pelo N, né, que é maior, todo momento estão ali fazendo as punções. Existe essa possibilidade de você fazer uma punção venosa nesta veia aqui. Na verdade, meus amigos e minhas amigas, qualquer veia do corpo pode ser puncionada. Quem punciona muito, né, e nós da anestesia estamos puncionando todos os dias, sabemos que existem veias infinitas que nós podemos puncionar no corpo de uma pessoa. Porém, algumas são mais viáveis, algumas têm uma anatomia favorável, tanto o calibre quanto a anatomia dela, né, não ter tantas curvas, ser uma veia mais reta ali, nós damos preferências para essas veias. Porém, em situações específicas, e a gente vai conversar, né, sobre isso durante esse vídeo, nós podemos fazer punções mais irreverentes, né, mais arrojadas aí, e não há nenhum problema nisso, tá? O problema é o paciente ficar sem a veia. Se você consegue um acesso venoso, por menor que ele seja, e você consegue administrar as medicações que você está prevendo numa situação séria, como uma parada cardiovascular, por exemplo, é vantajoso demais, tá? Então, voltando aqui, pessoal, ela viu que existia uma veia aqui, a gente consegue ver que é uma veia calibrosa, tá? Algumas pessoas têm essa veia aqui no centro da testa, inclusive eu tenho, e ela fez essa punção durante a PCR, para administrar as medicações, principalmente a adrenalina que o paciente precisava. E o paciente voltou, ela conseguiu resgatar o paciente para a circulação espontânea. Eu só posso desejar o parabéns para essa colega, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Esse outro exemplo é uma veia da região da transição do braço, né, para o peito. É a veia cefálica. E aí o colega conseguiu aqui, ó, fazer uma punção. E o colega fez a punção aqui, não sei se foi esse caso aqui, não lembro se foi um colega médico ou um colega da enfermagem. Mas também, é uma veia diferente? Sim, é uma veia diferente, mas é super factível pegar essa veia também, tá? Aqui embaixo, ó, nós percebemos que tem uma veia aqui também. Vemos a veia cefálica aqui progredindo pelo braço do paciente. Você vê que é um paciente mais idoso, mais consumido, né? Ele tem várias lesões aqui, ó, algumas equimoses. A pele do paciente idoso, ela vai ficando mais sensível, né? Mais frágil com o passar do tempo. E aí, às vezes, as punções, elas acabam perdendo-se, e você tem que procurar outras veias que sejam factíveis. E nesse caso tá excelente, é uma veia de uma localização ok, uma localização que não vai atrapalhar o paciente, um gel Q20 e super factível de ser usada como um acesso venoso para administrar medicações e volume, sem problemas nenhum. Saiba que existe essa possibilidade, a veia nessa região aqui, são veias mais calibrosas, tá? Às vezes a gente não vê elas tanto ou não procura tanto, mas são veias muito legais para você fazer a punção, caso já tenham tentado aqui na região antecubital ou na mão do paciente, existe essa possibilidade aqui sim. Teve um colega que eu conversei no Instagram, que ele falou que evita fazer punções venosas nos membros inferiores, né? De acordo com ele, tem um risco maior de flebite, né? Mas isso aí não acontece não, tá, pessoal? Os membros inferiores também são passíveis de ser puncionados numa situação ali que você tem diversos locais que tentaram e não conseguiram.
Paciente desidratado, se você consegue achar uma veia nos membros inferiores daquele paciente, não tem problema nenhum, certo? Não há contraindicação formal, como eu falei, qualquer veia do nosso corpo vai funcionar bem se você faz uma punção com habilidade ali. Então, se você vê que no pé do paciente tem veias passíveis de serem funcionadas, a veia safena, na maioria das vezes, ela é bem visível ali, você pode sim fazer essa punção. Vamos ver mais um exemplo aqui? Olha aqui, ó, uma punção no pé do paciente, na região do dorso do pé dele. Às vezes você consegue um gel com 24, às vezes você consegue um gel com 22, depende. É melhor você ter um 24 funcionando e você pode fazer medicações ali de urgência, né? Do que não ter nada, né? Às vezes o pessoal fica dizendo, poxa vida, pegou um 24, é o mais fino que tem, né? Caramba, era para ter pego um maior. Sim, meu amigo, mas naquela veia ali só era possível isso. E aí é o que a gente pode fazer. Então, nessas situações, se você tem um acesso venoso, pérvio funcionando, é melhor do que você tentar um maior e acabar perdendo essa veia, certo? Eu sou dessa filosofia aí. Às vezes você fica procurando o perfeito ali e acaba perdendo uma veia que era muito boa. Olha essa daqui, ó. No começo eu fiquei um pouco em dúvida. Que região é essa daqui? Olha só, vamos ver se você consegue identificar que região é essa, né? Eu fiquei olhando, caramba. Que estranho, né? Nunca vi essa parte do corpo de uma pessoa. Será que é o braço? Mas não, meus amigos e minhas amigas. É a região aqui, ó, da face medial do joelho do paciente. Veja que tem uma sonda vesical aqui, de demora. Aqui é o joelho e aqui é a perna do paciente. Mais para cima é a coxa. E aí, ó, conseguiram fazer uma punção aqui na face medial do joelho do paciente e um gelco 18, viu? É um gelco bom pra caramba. Vai conseguir repor bastante volume aqui, com certeza. Não é um lugar mais assim, natural que existe, né? Se o paciente for andar depois, isso aqui vai atrapalhar. Mas, como eu falei, né? Para uma situação ali de emergência, você tem um acesso excelente, um gelco 18. E aí, quando eu postei essa foto aqui, muitos colegas ficaram falando, caramba, era melhor ter feito uma perióssea, né? Uma intraóssea, desculpa. Era melhor ter feito uma intraóssea, Thiago. Caramba, por que fizeram isso daí, né? Mas, pessoal, quem fala sobre a intraóssea é porque no seu serviço tem a intraóssea. Poxa, que legal. Use a intraóssea, com certeza. Não é uma dificuldade de punção venosa periférica. Se você tem a intraóssea, maravilha. Você vai fazer a punção intraóssea do que vai perder 10 minutos ali tentando achar uma veia, fazendo tentativas e tal. Às vezes demora mais, 10, 20 minutos. Só que não é todo lugar que tem a intraóssea, meus amigos. Nós estamos no Brasil, né? Às vezes a sua realidade é uma realidade muito favorável para ter intraóssea. Você está no hospital legal e eu dou graças a Deus que existe a intraóssea no seu hospital, sendo que no Brasil não tem intraóssea em todos os lugares, né? Nós precisamos ter essa empatia aí de saber que as grandes capitais, nos grandes hospitais, referências das capitais, pode sim ter a intraóssea, mas a maioria dos hospitais do Brasil, eles não são nessa condição, né? E eu também acho arriscado fazer adaptações, né? Teve colega que já falou que pega um gel 14, né? Ou então agulha de medula óssea. Cuidado, tá? Eu acho que com gel 14 é difícil você perfurar o osso de um adulto. Bem difícil, tá? Eu acho que é muito mais fácil você quebrar o gel, ali entortar o gel 14. Não recomendo que você tente fazer punção intraóssea com o gel 14. Com a agulha de aspiração de medula é possível, sim. É muito mais calibrosa, né? Muito mais robusta, mas também entra aquela questão. Não é todo lugar que tem. Acaba que são apenas lugares selecionados que tem esse tipo de agulha. Para finalizar, uma das punções que eu fiz bastante, que não é minha, tá? Da minha aluna, ela mandou para mim, ó, punção de gel com 24 no dedo do paciente. Olha que interessante. Eu fazia bastante, né? Nós, como anestesistas, de vez em quando somos chamados para fazer as punções difíceis no andar, né? Umas punções que todo mundo tentou, ninguém conseguiu. E aí você, como anestesista, você chega naquele lugar, todos os sítios de punção convencionais estão realizados.
acaba que você tem que ir para sítios mais não tão utilizados assim, né? Então, existem veias aqui na região da mão dos pacientes, né? Essa região do punho também tem muitas veias ali, finas, sim, é verdade, mas que são passíveis de serem puncionadas. Às vezes o paciente está super desidratado e aí você começa com um gel com 24, começa a fazer uma hidratação ali para ele, daqui a 30, 40 minutos, as outras veias começam a aparecer porque o paciente está mais hidratado, certo? Então é uma estratégia aí bem factível. E aí, pessoal, lembrando, né, o que é que eu traria como pacientes que são mais difíceis de serem puncionados. Um dos pacientes que tem muita dificuldade de acesso venoso periférico é o paciente nefropata. E aí eu trago como experiências minhas, tá? O paciente nefropata, ele tem ali uma vasculopatia e você começa a ver que as veias dele, elas começam a ficar mais finas, mais delgadas, mais tortuosas e elas rompem com facilidade. Ele começa a ter ali um problema no endotélio, né, na veia inteira, e são veias mais difíceis. Às vezes aquela veia que antes era calibrosa, ela acaba se tornando uma veia mais fininha e uma veia mais frágil. Você tenta nela e acaba rompendo ela. Outro paciente, né, outro tipo de paciente que tem veias difíceis de serem puncionadas são os pacientes da oncologia, que começam a fazer muita quimioterapia. São pacientes que começam a adquirir uma fragilidade vascular semelhante ao nefropata e também são veias dificílimas de você puncionar. Tanto é que o nefropata, ele frequentemente precisa fazer uma fístula, né, arteriovenosa para fazer a hemodiálise. Às vezes, para o acesso venoso central dele, tem trombose na jugular interna, na subclávia, na femoral. Tem pacientes que têm todas as veias centrais trombosadas. É comum que isso aconteça, ou algumas. E o paciente da oncologia, frequentemente, ele tem um portocat, né? Ele tem um dispositivo ali que ajuda a fazer essas punções, porque se toda vez você for puncionar a periférica nesses pacientes, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Ok, meus amigos e minhas amigas, se você achou interessante esse vídeo, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Se você quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code para a nossa pós-graduação em medicina de emergência, livros sobre ventilação mecânica, sedação, agentes vasoativos. E é isso daí. Um grande abraço, seu amigo Thiago, e até a próxima. Tchau!